Hoje a gente vai mergulhar na história do Amapá para entender um processo muito maior. Como Portugal conseguiu colonizar a Amazônia. E vamos ver as estratégias que foram bem complexas para dominar uma das regiões mais desafiadoras do mundo. Então, vamos lá. Imagina só o cenário que a coroa portuguesa tinha pela frente. Um desafio gigantesco. Como controlar o Vale Amazônico? Um território imenso, disputado por outras nações europeias e, claro, cheio de povos indígenas. A resposta? Não foi nada simples. Foi uma estratégia que, olha, levou séculos para se desenrolar. A primeira cartada de Portugal foi, vamos dizer, bem direta, quase brutal. A ideia era reivindicar e defender o território na base da força. A lógica por trás era até que simples: construir uma muralha de fortalezas para controlar os rios, que eram as verdadeiras estradas da Amazônia naquela época. E essa estratégia não aconteceu da noite para o dia, não. Foram mais de 160 anos construindo essa rede de fortes em pontos super estratégicos. Começou lá em 1616 com o Forte do Presépio, que basicamente deu origem a Belém. E a linha de defesa foi avançando, até culminar na impressionante Fortaleza de São José de Macapá, já em 1782. Cada forte desses era como um cadeado no rio, sabe? Uma base para expulsar franceses, holandeses, ingleses e para mostrar quem mandava por ali. Mas olha só, ter um muro não adianta se você não controla o que está dentro, né? Defender é só uma parte do plano. Para controlar a Amazônia de verdade, era preciso ir muito além das muralhas. Era preciso entrar na floresta, mapear, subjugar. Era preciso mudar a chave, sabe? Sair da defesa e partir para o ataque. É exatamente aqui que entra uma das expedições mais marcantes da nossa história, a do Pedro Teixeira. E o objetivo aqui não era só dar uma olhadinha, não. Era conquistar mesmo. A missão era bem clara: tomar posse de tudo, de toda a bacia amazônica, em nome de Portugal. Para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, se liga nesse número: 2.000 pessoas. Pensa bem, isso não é uma expediçãozinha qualquer. Era praticamente uma cidade flutuante, com um exército navegando pelo coração do continente. Agora, a parte mais reveladora, na minha opinião, é quando a gente olha quem formava essa galera toda. 70 canoas, 70 soldados portugueses e 1.200 guerreiros indígenas. Para cada soldado português tinha quase 20 guerreiros locais. Isso mostra uma coisa fundamental. A conquista portuguesa não foi só na base da força bruta deles. Foi também um jogo de xadrez, cheio de alianças complexas com os povos que já viviam ali. Bom, depois da conquista militar, veio outro problemão. Como é que se administra essa gente toda espalhada por um território gigantesco? A solução que a coroa encontrou foi meio que terceirizar o serviço, sabe? Passar essa bola para as ordens religiosas. E assim nasceu o sistema de missões. E a base legal para tudo isso foi o tal do Regimento das Missões, de 1686. O que isso significava na prática? Simples: entregava o controle total dos povos indígenas na mão dos missionários. E não era só o controle espiritual, da religião, não. Era controle da vida material, do trabalho, da política, de absolutamente tudo dentro das aldeias. Então, como é que isso funcionava no dia a dia? Basicamente em 3 pontos principais. Primeiro, o controle total dos religiosos sobre a vida na aldeia. Segundo, a segregação. Colonos brancos não podiam morar nessas aldeias. A ideia, teoricamente, era criar uma bolha para proteger os indígenas. E terceiro, a regulação da mão de obra. Tinha uma regra que obrigava uma parte dos homens indígenas a trabalhar para os colonos por um tempo, em troca de um salário, pelo menos na teoria. Só que esse sistema, que deu um poder gigantesco para as ordens religiosas, principalmente para os jesuítas, estava com os dias contados. Porque lá em Portugal, em meados do século XVIII, surgiu uma figura que ia virar essa mesa de cabeça para baixo: o Marquês de Pombal. E ele tinha uma visão completamente diferente para a Amazônia. O que veio depois foi um verdadeiro cabo de guerra entre a coroa e a igreja. Para Pombal, os jesuítas não eram parceiros. Eram um estado dentro do estado, um poder paralelo que desafiava a autoridade do rei. Começaram a surgir acusações de todo lado, de que eles estavam boicotando a demarcação de fronteiras com a Espanha, que não eram leais à coroa. A coisa foi esquentando, até que em 1759 não teve mais conversa. Os jesuítas foram expulsos do Brasil. E a mudança, gente, foi da água para o vinho. De um lado, tínhamos o sistema jesuítico: controle pela fé, indígenas separados em aldeias, poder na mão dos missionários. Do outro, o novo Diretório de Pombal: controle civil do Estado e uma política de integração forçada e povoamento.
O poder literalmente trocou de mãos, saiu dos padres e foi para diretores nomeados pelo governo. E é importante entender que isso não foi só uma troca de chefe, sabe? Essas reformas de Pombal criaram uma sociedade colonial completamente nova na Amazônia. E as consequências disso, boas e ruins, a gente sente até hoje. As políticas do chamado Diretório dos Índios foram para todo lado. Elas incentivaram a vinda de mais colonos, impuseram a língua portuguesa como obrigatória e, ao mesmo tempo, proibiram a língua geral, o Ningatu, que era falada por quase todo mundo ali. Os indígenas foram declarados livres, entre aspas, mas na prática o trabalho deles continuou sendo explorado, só que agora sob controle do Estado. Para acelerar a assimilação, o casamento entre brancos e indígenas foi incentivado, e toda a economia local foi reorientada para a agricultura e o comércio, para integrar de vez a Amazônia ao Império Português. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. A colonização da Amazônia começou com fortes e exércitos, passou pelo controle religioso das missões e terminou com o Estado tomando conta de tudo na Era de Pombal. Foi um processo longo, com várias fases e estratégias, e isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Ok, uma nova ordem foi de fato construída na Amazônia, mas ela foi construída para quem?